Bom dia, crianças da 12ª. Lembrem-se que no vídeo passado falamos de radiação do corpo negro. Falamos do que é um corpo negro. Corpo negro é aquele corpo que recebe radiação e absorve toda a radiação. Corpo negro não reflete, ele emite. Vimos duas leis da emissão do corpo negro. A lei de Wien, que diz que o produto do comprimento de onda da radiação emitida pelo corpo negro, pela sua temperatura absoluta, é um valor constante, igual a B. B é uma constante, lembrem-se, que vale 3 vezes 10 elevado a menos 3 metro vezes Kelvin, aproximadamente 2,9, portanto aproximamos para 3. Agora, a interpretação da lei de Wien permite-me dizer que a temperatura e o comprimento de onda são grandezas inversamente proporcionais. O que isto significa? Se a temperatura aumentar n vezes, por exemplo, se a temperatura aumentar 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, o comprimento de onda da radiação vai diminuir n vezes. Se a temperatura aumentar 2 vezes, o comprimento de onda diminui 2 vezes. Se a temperatura aumentar 10 vezes, o comprimento de onda aumenta 10 vezes. Se a temperatura diminuir, o comprimento de onda aumenta. São inversamente proporcionais. Depois falamos da lei de Stefan Boltzmann. Emissividade energética. Energia que um corpo emite por unidade de superfície e por unidade de tempo. Chama-se emissividade energética ou taxa de radiação, ou também potência irradiada. Ok? Segundo a lei de Stefan Boltzmann, a emissividade energética, a taxa de radiação do corpo negro, é diretamente proporcional à quarta potência da temperatura. Lembrar que a constante de Stefan Boltzmann, sigma, 5,67 vezes 10 elevado a menos 8 watt por metro quadrado vezes Kelvin elevado a 4. Constante de Stefan Boltzmann. Interpretando a lei de Stefan Boltzmann, como a emissividade é diretamente proporcional à temperatura elevada a 4, se a temperatura aumentar 2 vezes, a emissividade vai aumentar 2 vezes a quarta, ou seja, 16 vezes. Se a temperatura aumentar 3 vezes, a emissividade vai aumentar 3 à quarta, 81 vezes. Se a temperatura aumentar 4 vezes, a emissividade aumenta 4 à quarta, 256 vezes. Portanto, quando a temperatura aumentar n vezes, a emissividade aumenta n à quarta vezes. Se o comprimento de onda aumentar n vezes, a emissividade diminui n à quarta vezes. Por exemplo, se o comprimento de onda aumentar 2 vezes, a emissividade vai diminuir 16 vezes, porque 2 à quarta é 16. A mesma coisa em relação à frequência. Se a frequência aumentar 2, 3, 4, 5 vezes, a emissividade vai aumentar 2 à quarta, 3 à quarta,
4 à quarta, 5 à quarta vezes. Já? Isto foi o que falamos no vídeo passado. Agora vamos resolver os exercícios que estão na página 16, exercícios da radiação do corpo negro. Exercício 1. Diz assim: a temperatura de uma estrela A, 1,2 vezes 10 elevado à quarta Kelvin. E o comprimento de onda da radiação emitida por uma estrela B, 600 nanômetros. Comprimento de onda da estrela B, 600 nanômetros. Antes de fazermos qualquer coisa, vamos reduzir as unidades para o sistema internacional. A temperatura já está em Kelvin, está certo? Comprimento de onda temos que reduzir para metros. 600, 6 vezes 10 ao quadrado, vezes nano 10 elevado a menos 9. Logo, o comprimento de onda será de 6 vezes 10 menos 7 metros. Muito bom. Na linha A pedem determinar a temperatura da estrela B. A linha A da lei de Via. Comprimento de onda vezes a temperatura igual à constante B. Queremos a temperatura da estrela B. B sobre lambda B. 3 vezes 10 elevado a menos 3 metro vezes Kelvin sobre 6 vezes 10 menos 7 metros, que é o comprimento de onda. 3 a dividir por 6, 0,5 vezes 10 menos 3 vezes 10 mais 7. 10 elevado a menos 7. 10 elevado a menos 7. Quando passa para o numerador, fica 10 elevado a mais 7. Muda o sinal do expoente. Então, TB 0,5 vezes 10 mais 4. Menos 3 mais 7, ou seja, TB 5 vezes 10 elevado a mais 3 Kelvin. Ou é a mesma coisa que dizer 5.000 Kelvin. Depois, na linha B, pedem para calcular o comprimento de onda da radiação A. Na linha B, continuamos com a lei de Via. Lambda vezes T igual a B. Só que agora querem o comprimento de onda. B sobre T. 3 vezes 10 elevado a menos 3 metro vezes Kelvin sobre estrela A. 1,2 vezes 10 elevado a 4. 1,2 vezes 10 elevado a 4 Kelvin. Kelvin podemos simplificar. 3 a dividir por 1,2, 2,5 vezes 10 menos 3 vezes 10 menos 4. 10 elevado a mais 4, quando passa para o numerador, fica 10 elevado a menos 4.
Então, o comprimento de onda A igual a 2,5 vezes 10 menos 7 metros. Depois dizem assim: explique como irá variar a taxa de radiação. Explique como irá variar a taxa de radiação de um corpo se a sua temperatura triplicar. Vamos para aqui. Taxa de radiação é emissividade. Se a temperatura aumentar n vezes, a taxa de radiação, a emissividade, aumenta n à quarta vezes. Então, se a temperatura aumentar 3 vezes, no exercício diz triplicou, então a emissividade vai aumentar 3 à quarta. Ou seja, a emissividade vai aumentar 81 vezes. Justo? No exercício número 2, diz o quê? Supondo que a superfície das estrelas se comportem como corpos negros, podemos obter uma boa estimativa das suas temperaturas, medindo-se lambda máximo. Para o Sol, lambda do Sol é igual a 5.000 angstrom. Angstrom representa-se por A com um zero em cima. E para a estrela polar, estrela do norte, lambda polar, o comprimento de onda é de 3.500 angstrom. Angstrom é a unidade de comprimento que vale 10 elevado a menos 10 metros. 5.000 é 5 vezes 10 ao cubo. Então isto será 5 vezes 10 elevado a menos 7 metros. Angstrom 10 elevado a menos 10. 5.000, 5 vezes 10 ao cubo. 5, 10 ao cubo com 10 elevado a menos 10 fica 10 elevado a menos 7. A mesma coisa aqui. 3.500. 3,5 vezes 10 ao cubo. Angstrom 10 menos 10. Então isto fica 3,5 vezes 10 elevado a menos 7 metros. Depois pedem o quê? Determinar a temperatura dessas estrelas. Vamos para a lei de Wien. Lambda vezes T igual a B. Sempre T B sobre lambda. A partir daqui, podemos determinar a temperatura do Sol, 3 vezes 10 menos 3, que é o valor de B, sobre 5 vezes 10 menos 7. Isto vai dar aproximadamente 6 vezes 10 elevado a 3 Kelvin. 6.000 Kelvin. Para a temperatura da estrela polar, fazemos a mesma coisa. 3 vezes 10 elevado a menos 3, que é B, sobre 3,5 vezes 10 menos 7. Isto vai dar 8.571,43 Kelvin.
é a temperatura da estrela polar. Justo? Exercício número 3 diz assim: um corpo encontra-se à temperatura de 27 graus centígrados. Temperatura centígrada 27 graus. Determinar o comprimento de onda e a frequência mínima da radiação emitida pelo corpo. Queremos o comprimento de onda e a frequência. Primeiro, é preciso passar 27 graus centígrados para Kelvin. É preciso passar 27 graus centígrados para Kelvin. Temperatura em Kelvin, temperatura centígrada mais 273. Ou seja, a temperatura do nosso corpo em Kelvin será de 300 Kelvin. Agora podemos determinar o comprimento de onda. Lambda vezes T igual a B. Lambda será B sobre T. Três vezes 10 elevado a menos 3. Metro vezes Kelvin sobre 3 vezes 10 ao quadrado Kelvin. Aqui, 3 vezes 10 ao quadrado Kelvin. 1 vezes 10 elevado a menos 5 metros. Queremos saber a frequência. Não esquecer que frequência, velocidade da luz sobre o comprimento de onda. Isto. Velocidade da luz. 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Então eu vou pôr aqui. Frequência 3 vezes 10 elevado a 8 sobre comprimento de onda 1 vezes 10 elevado a menos 5. 3 vezes 10 elevado a mais 13, unidade de frequência, Hertz.